Amigos e amigas, quero começar por saudá-los a todos, um abraço fraterno, um abraço amigo por estarmos aqui. Agradecer o convite, que eu não podia dizer que não podia rejeitar de modo algum. E, portanto, gostaria então de lhe dizer duas ou três coisas, duas ou três ideias muito simples, muito breves, para não ocupar muito do vosso tempo, porque há aqui mais gente para participar. E, aliás, aquilo que é fundamental já aqui ficou dito. Gostava então de começar por dizer o seguinte, que, como alguém já escreveu, não escolhemos o tempo em que vivemos. Só escolhemos como reagimos contra a barbárie. Que é de barbárie o tempo que estamos a viver. O tempo presente é um tempo de barbárie. Um tempo em que, para além das espingardas e das bombas, veio a revelar-se uma outra arma estratégica. Uma arma que funciona como um míssil de controle remoto, dirigido ao cérebro das pessoas, que explode assim que entra neles. É uma arma de gestão cuidadosa. É a desinformação. Quem escreveu isto foi um amigo nosso, galego, Duarte Correia, a propósito precisamente do tempo que estamos a viver. Eu queria, ao longo desta pequena intervenção, referir alguns nomes e algumas personalidades de gente que está connosco e que apoia também a causa da Palestina. Alguns já não estarão, mas há gente que ainda está e, portanto, eu gostaria, acho que merecem também uma referência. Estava então a dizer que os efeitos da desinformação são tão prejudiciais quanto os das chamadas armas letais ou de destruição massiva. Não mata de uma só vez, fala pouco a pouco e não mata uma pessoa, mas sim com o tempo a sociedade como um todo. Hoje estamos aqui na Unicep, uma casa que também muito nos honra, para celebrar o Dia Internacional da Solidariedade com o povo da Palestina. O dia comemora-se amanhã. Instituído pelas Nações Unidas, como já aqui foi dito, para lembrar o aniversário da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a data de 29 de novembro de 1947, que aprovou, e aqui quero sublinhar uma coisa, porque é uma ideia que também já nos foi deixada aqui, porque aprovou sem consulta aos habitantes locais, tal como aos planos de paz, nunca há consulta, digamos assim, aos verdadeiros interessados. E, deste modo, também esta Resolução 181 de novembro de 1947 aprovou sem consulta aos habitantes locais o plano de partição da Palestina, ou mais exatamente daquilo que restava da Palestina, pois uma parte havia já sido separada para constituir a Transjordânia em 1922. O plano consistia na divisão da área do mandato britânico da Palestina em dois Estados. Um judaico, que veio a constituir-se, e outro, o Estado árabe, que aconteceu aquilo que nós já vimos aqui, quer dizer, que não houve Estado nenhum. O que é que nós podemos dizer a respeito desta data que estamos a comemorar, desta Resolução 181? Eu gostaria de dizer o seguinte, também já aqui foi dito, já passaram 75 anos, 75 longos anos que o tempo e que a memória não apagou. Um historiador e poeta, que acabou também de ser premiado agora pela Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, António Borges Coelho, a propósito, recebeu o prémio Rodrigues Sampaio, já agora fica também a informação, a propósito da memória, há uma dezena de anos escrevia assim: a vida marca a nossa memória, os nossos corpos, o pensamento, as instituições sociais. A memória resiste em tudo o que a mão e a mente do homem criaram. A fala, a ideia, um afeto, um vaso, um colar, restos de cozinha, ferramentas, um templo, um livro, uma estátua, um quadro, uma partitura. A memória sustenta os nossos gestos, alimenta o sentir, o entender e o agir dos indivíduos e dos povos. E se é certo que cabe ao povo palestiniano o fundamental da luta pelos seus direitos, não devemos por isso deixar de manifestar a nossa solidariedade, assinalando os acontecimentos que marcam a sua vida. É que deixar de assinalar estes acontecimentos é contribuir para apagar a memória e conduzir para o esquecimento a luta de um povo pelo direito a ter uma pátria. Eu conheci aqui na Unicep uma ativista da causa palestina
coautora deste livro que está aqui. Eu, quando falo de memória, lembro-me sempre deste trabalho. Este livro é um álbum de fotografia de uma fotógrafa espanhola chamada Sandra Barrilaro, que conjuntamente com outros fotógrafos fez um trabalho interessantíssimo. Um trabalho que me marcou profundamente. Porque nós muitas vezes olhamos para a luta dos povos e vemos os povos em luta, mas muitas vezes esquecemos que antes da luta desses povos, esses povos já tinham também uma história. E é o que este livro aqui nos mostra. Eu não estou a fazer publicidade ao livro, estou só a dizer e só a lembrar o facto de que este livro me marcou muito pelo seguinte. Ela pediu a exilados e a refugiados palestinos se tinham fotografias ou elementos dos seus familiares. E por toda a Europa recebeu contributos absolutamente fabulosos. E então ficamos com uma ideia, que antes da Nakba, antes de 1948, antes do grande desastre, a Palestina era um país como os outros. Tinha aeroporto, tinha missas, tinha concertos de piano, tinha concertos de violino, tinha bailes de debutantes, tinha escolas. Tinha agricultores que plantavam laranjas, plantavam citrinos, quer dizer, era um povo como outro povo qualquer. E de um momento para o outro parece que esse povo nunca existiu. Quer dizer, parece que a única coisa que nós conhecemos é aquilo que vemos agora. É mentira. Nós temos que dizer às pessoas que já havia Palestina antes da Nakba. Que já havia Palestina antes da Resolução das Nações Unidas. E, portanto, nós temos que mostrar que povo era esse. E é por isso que eu refiro aqui esta amiga, a Sandra Barrilaro, que é o coautora deste livro, que se chama Contra o Ouvido. E queria dizer uma coisa que é o seguinte, a propósito das imagens e das fotografias. Há um fotógrafo que fotografou muito em Portugal, o senhor chamado Cartier-Bresson, que dizia que a fotografia é o único meio de expressão que fica para sempre um instante preciso e transitório. Para ele, os fotógrafos, os que lidam com as coisas continuamente desaparecem e que depois de desaparecidas nada podem fazer a voltar a não serem fotografadas. E foi o que aconteceu precisamente com esta realidade da Palestina. Se não houvesse estas fotografias, se a Sandra Barrilaro não se tivesse dado ao trabalho destas fotografias, pelo menos eu não tinha tido a ideia de uma Palestina que era um país como os outros. Com gente que ia às escolas, com gente que ia aos mercados, com gente que cultivava, com gente que viajava, com gente que passeava, que tinha férias, que ia a bailes, que tinha a concertos. Portanto, era um povo como os outros. E, ora, foi preciso fixar essas imagens e é isso, e é por isso que eu falo sempre nas questões da memória e fixar a memória. Diz a própria Sandra Barrilaro assim: a fotografia capta instantes que desaparecem ou os que se convertem em outras coisas que se transformam. O capítulo que escrevo neste livro começa com uma citação de Roland Barthes. Toda a fotografia é um certificado de presença. E é o que acontece com este livro. É uma presença de uma Palestina que desapareceu e que nos querem obrigar a esquecer. Bem, não vou demorar muito mais. Vou-me ficar por aqui. E gostava só de citar aqui umas palavras são palavras que eu tenho presentes durante muito tempo e que fixo muitas vezes. São palavras também do Saramago, que me faz 100 anos. Também acho que devemos aqui de alguma forma homenageá-lo, até pelo papel que ele teve e pelo empenho que ele tinha na causa da Palestina. Ele dizia assim: a terra pertence aos povos que a habitam, não àqueles que, com o pretexto de uma representação democrática descaradamente pervertida, os exploram, manipulam e enganam. Não somos tão ingênuos para acreditar numa paz eterna e universal, mas se nós, os seres humanos, somos capazes de criar ao longo da história belezas e maravilhas que a todos dignificam e engrandecem, então é tempo de lançarmos mão da mais maravilhosa e formosa de todas as tarefas, a incessante construção da paz. Não é preciso dizer que esta é uma obra maravilhosa, estando aqui a Presidente do CPPC. Contudo, que essa paz seja a paz da dignidade e do respeito humano, não a paz de uma submissão e uma humilhação, que muitas vezes vêm disfarçadas sobre a máscara de uma falsa amizade protetora. Sem a paz, sem uma autêntica paz, justa e respeitosa, não haverá direitos humanos. E sem direitos humanos, todos eles, um por um, a democracia não será mais do que um sarcasmo, uma ofensa à razão, uma zombaria. Foi Saramago que disse isto a propósito da guerra no Iraque, em abril de 2003. Uma citação que eu retirei de uma revista espanhola chamada Princípios.
Pronto, meus amigos, eu vou ficar por aqui. Só queria reforçar mais esta ideia. Não podemos de maneira nenhuma calar, não podemos de maneira nenhuma esquecer a Palestina, todos os povos que estão em luta. E, portanto, fica aqui mais uma vez um abraço a todos que aqui vieram e que vivam os direitos do povo da Palestina.